Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Gálatas, no capítulo 6. Do verso 1 ao verso de número 10. Carta do apóstolo Paulo, escrita aos Gálatas. Nós já estamos caminhando já há um tempo nesse estudo. E hoje, caminhando aí já no último capítulo. Iniciando aí com a leitura dos 10 primeiros versos. Eu lerei. Os irmãos acompanham a leitura que farei. Diz assim: pois as Sagradas Escrituras. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura. E guarda-te, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas àquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Oremos mais uma vez. Pai querido, bendito seja o teu santo nome, mais uma vez nessa noite, nesse momento que nos reunimos para estudarmos a tua palavra, que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, que teu Santo Espírito nos ilumine, nos edifique, nos dirija, nos conduza a compreender a tua palavra e muito mais que isso, a aplicá-la em nossa vida de modo a transformar o nosso jeito de ser e assim nos conduzir a estar mais perto da tua vontade. Que o Senhor use a minha vida apesar de mim mesmo e fale ao meu coração e também ao coração dos meus irmãos, para o louvor eterno do teu santo nome e para o nosso próprio bem. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Nós estamos estudando aí a carta aos Gálatas, né? A dificuldade que Paulo apresenta, muito provavelmente no primeiro documento cristão escrito, de que os primeiros crentes estavam sendo ludibriados por um grupo de falsos mestres para que voltassem às práticas do judaísmo. E o objetivo de Paulo é justamente mostrar que Cristo nos libertou de tudo isso para vivermos uma vida para Ele. E aí nós vimos recentemente no capítulo 5 que os que foram libertos em Cristo, eles devem possuir um padrão de uma nova vida, não mais pautada em religiosidade, não mais pautada em cerimonialismo, não mais pautada em puro ritualismo, mas agora com verdadeira intimidade e comunhão para com o Senhor. Nós vimos que aqueles que estão em Cristo, eles foram libertos, primeiro, do próprio pecado e da condenação desse pecado, da obrigação da lei cerimonial e da própria inclinação da carne. Em Cristo nós temos como vencer tudo isso. Logo, estes que foram libertos em Cristo devem mudar de vida.
Em vários outros momentos depois, tanto o apóstolo Paulo como os outros apóstolos vão chamar a atenção dos crentes ou da cristandade de que o fato de você estar em Cristo tem que te conduzir a uma mudança radical de prática de vida. Efésios, que é a sequência que nós faremos nesse ano, cujo tema é Andando como Filhos da Luz, vai nos chamar a atenção que se nós realmente estamos em Cristo, nós despojamos-nos dos velhos homens e das práticas desses velhos homens e começamos a agir agora segundo esse novo homem criado segundo a vontade de Deus, ou seja, não mais sujeitos às inclinações do meu próprio coração, mas para fazer a vontade de Deus. Se você conhece a Cristo, você tem que fazer a vontade dele. Essa é a ideia. Então, estes, segundo Gálatas capítulo 5, eles devem andar no Espírito. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, mantém ela dessa forma. Você vai ver aqui no capítulo 5, verso 16, o seguinte registro. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, os que foram libertos em Cristo, uma das características é andar no Espírito. É aquilo que o verso 25 também vai nos dizer. Se vivemos no Espírito, o que está escrito aí? Andemos também no Espírito. E é nesse sentido que estes crucificaram a sua carne e agora servem em amor, como nós já estudamos semana passada, sobre Gálatas 5. E é justamente porque fomos libertos em Cristo, crucificamos a nossa carne, servimos em amor e andamos no Espírito, que Paulo vai te chamar de espirituais. Veja aí o início do capítulo 6. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois quem? Espirituais. E por que Paulo me chama de espiritual? Porque aqueles que estão em Cristo crucificaram a sua própria carne, servem em amor e andam no Espírito. Logo, o adjetivo para eles é de espirituais. Agora, espirituais, irmãos, não é você ter sonhos e visões. Espiritual não é você subir no monte para ver gravetinho pegar fogo. Espiritual não é você rodopiar na igreja igual um peão louco, maluco. Ou você grudar na parede e ficar rindo como se fosse um negócio insano. Isso não é espiritualidade, isso é imbecilidade. Porque espiritualidade resume em mudança de vida. É crucificar sua própria carne. O que adianta você lá, xiribiri, canta lavaceriana, mas não sair do culto? A língua para falar mal dos irmãos continua a mesma. O julgar que nós vimos em Mateus 7 continua afiado. Uma trave desse tamanho, não vendo os seus próprios pecados, mas apontando o dedo para todo mundo. Fulano é isso aqui, fulano é aquilo. O outro não é espiritual, o outro... Isso não é cristianismo. Isso é ludibriação. Cristianismo muda vida, transforma caráter, muda jeito de viver, jeito de falar, jeito de andar. O jeito que eu lido com a família, o jeito que eu lido com a sociedade, como que eu pago as minhas contas. Ou até mesmo como muda até o meu jeito de gastar o meu dinheiro. Isso é vida cheia do Espírito Santo. E não essa papagaiada que nós vemos aí com o nome de evangélico. Irmãos, o Brasil tem crescido o número de evangélicos e continua um dos países mais corruptos do mundo. O cara usa esse argumento para dizer assim, não, pode vender para mim, eu vou pagar semana que vem, porque eu sou crente. E é um miserável que não paga. É um miserável que não dá um bom testemunho, não vive de acordo com o padrão de Deus. Então, Paulo te chama de espiritual, não porque você vivencia coisas sobrenaturais. Isso o Espiritismo também visualiza e experimenta. O islamismo também experimenta. Os carismáticos também experimentam. Os que seguem religião de matriz africana também experimentam. Então não é a sobrenaturalidade que faz de você alguém espiritual, mas o novo modo de vida em Cristo. É isso que te diferencia
dos carnais. E é por isso que Paulo vai dizer. Mas o que esperar, então, desses espirituais? O que esperar dos verdadeiros crentes no dia a dia da igreja? Como que nós devemos nos portar com os da família da fé? Veja que lá no final do texto que nós lemos, ele diz, ó, você tem que ser bom com todo mundo, mas principalmente com os da família da fé. Porque ele está tratando do convívio fraternal, de como que nós vamos andar entre nós, como que nós vamos agir no nosso dia a dia. Qual que deve ser a característica daqueles que crucificaram a sua carne, que servem em amor e que andam e vivem no Espírito, que são os espirituais, segundo Paulo. É justamente isso que ele vai começar a tratar nessa parte final da carta aos Gálatas. O contexto vai nos dizer que o capítulo 6, ele usa todo o ensinamento que ele deu até agora para nos apresentar exemplos práticos de como ser espiritual. Coisas do dia a dia. E é deste modo que ele chama os que crucificaram a carne, servem amor e andam no Espírito, tratando de questões do cotidiano da igreja, do convívio da família da fé, nos apresentando várias posturas que devem ser características ou que são esperadas daqueles que de fato estão em Cristo, daqueles que de fato passaram pelo novo nascimento, que foram convertidos, foram conduzidos pela ação do Espírito Santo, te conduzindo ao arrependimento e à fé salvadora. O apóstolo Paulo, portanto, vai nos falar aqui, nesses 10 versos que lemos, sobre as características dos espirituais. Se você quer saber se você é um cara espiritual, então você tem que ter essas características. Se você quer saber, eu sou uma pessoa espiritual, sim, então vamos ver. Vamos lá. Existe aqui uma listinha que o apóstolo Paulo nos apresenta. Tratando dessas características, você vai ver que não vai ter nada com sobrenaturalidade. Porque isso, irmãos, é frágil demais. Qualquer experiência sobrenatural pode ser produzida. Tudo que é fruto do emocionalismo não se sustém. Não permanece. Por isso que as pessoas ficam atrás de experiências para tentar manter um padrão, mas não consegue. Porque se não muda a essência, experiências são passageiras. A nossa fé não tem que estar pautada naquilo que a gente vê, mas naquilo que a gente sabe. No conhecimento daquilo que o próprio Deus revelou. Portanto, as características dos que vivem no Espírito Santo, que Paulo chama aqui de espirituais, aqueles que andam, vivem no Espírito, portanto são espirituais, vem numa sequência aí que eu vou tentar ser o mais lógico possível dentro daquilo que o próprio apóstolo Paulo apresenta aqui nos versos. No verso inicial do capítulo 6, ele vai dizer assim: irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, o que você tem que fazer? Primeiro, corrigi-o. De que modo? Com espírito de brandura. Essa é a primeira característica. A primeira característica dos que vivem no Espírito Santo é que eles não são hipócritas, de acordo com o texto de Mateus 7. Ele não julga o outro desconsiderando os seus próprios pecados. Ele tira primeiro a trave do olho para poder ir lá e ajudar a tirar o cisco do olho do outro. Ele não está ali para ficar apontando o dedo e julgando todo mundo. Isso não é característica de espiritualidade. Isso é característica de espírito de facção, de divisão, de confusão. Daqueles que semeiam a discórdia. Pessoas que só estão ali para criticar e não para serem instrumento de bênção. O espiritual, ele não age como hipócrita.
ele sabe que ele foi regenerado, que ele também tem as suas próprias inclinações, que crucificar a carne não é um negócio tão fácil, e aí ele vai ver aqueles que foram surpreendidos em alguma falta, não para condená-los ao inferno, mas para discipliná-los e corrigi-los num espírito de brandura. Então a primeira característica dos que vivem no Espírito Santo é que eles disciplinam, sim. Vão admoestar, vão corrigir, mas com um espírito de brandura. Aqueles que foram surpreendidos na falta. Não somos nós que vamos determinar o destino final, irmãos, da vida de cada um. Mas, ao mesmo tempo, não vamos negligenciar a disciplina. O julgar, como o presbítero Roberto disse, não é proibido na perspectiva geral, mas quanto a uma prática de hipocrisia que julga sem critérios ou sem um padrão da própria palavra de Deus. Logo, os espirituais, eles estão preocupados com a família da fé, com o todo. E, portanto, vão disciplinar e corrigir os que foram surpreendidos em falta, mas com um espírito de brandura, buscando, como vai dizer outras passagens do Novo Testamento, auxiliar os que estão em dúvida na fé, auxiliar aqueles que estão não vivendo em perseverança, a assumir um compromisso definitivo, fiel e verdadeiro com o Senhor. Imagine se nós colocássemos para fora do barco todo mundo que comete algum tipo de prática que nós não concordamos. Não vai sobrar ninguém. Nem eu, nem você. Todos falhamos. Agora, como somos espirituais, nós não vamos fazer vistas grossas, porque isso não ajuda ninguém, mas ao mesmo tempo vamos corrigir. Só que corrigir com o espírito de brandura. Porque o capítulo 5 diz que nós vamos servir em amor. É a característica daqueles que estão em Cristo, que foram libertos em Cristo. Eles servem em amor. Então, a atuação e a aplicação da disciplina e da correção vão estar pautados nesse amor que é característica daqueles que estão em Cristo Jesus. Houve um tempo que a igreja queimava quem era pego em algum tipo de falta. Blasfemo. Põe na fogueira. Isso não é característica de quem é espiritual. Mas muito pelo contrário. É de alguém que está sendo dominado pela sua própria carne. Então, a primeira característica, irmãos, daqueles que vivem no Espírito, quando encontra alguém que comete uma falta, é disciplinar, ou seja, corrigir com o espírito de brandura. A tendência que temos é de sermos pesados com os outros e leves com a gente. Quando a gente faz alguma coisa errada, fala, não precisa falar, eu já sei. Aí quando os outros fazem, você fala, não, mas tem que falar. Não, tem que bater. Não, tem que puxar a orelha. Essa é a hipocrisia que o espiritual não tem. O corrigir serve para mim e serve para o outro. Ou como diz o ditado, né? O pau que dá no Francisco, dá também no Chico. Né? O pau que dá no Chico, dá no Francisco, vice-versa. A disciplina é algo precisa, mas ela tem que ser coerente. Para gerar mudança de vida, para gerar arrependimento, para gerar transformação. E aqueles que são espirituais, eles vão agir com essa equidade. Com essa postura de correção, é verdade, não negligenciar a disciplina, porém com o espírito de brandura. Essa é a primeira característica. No verso primeiro ainda, nós vamos encontrar a segunda característica. Veja aí, volte seus olhos para Gálatas capítulo 1. Capítulo 6, verso 1.
Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós sois corrigiu com o espírito de mandura. Ponto e vírgula. E, qual que é a segunda coisa que você encontra aí? Guarda-te, para que não sejais também tentados. A segunda característica, portanto, dos que vivem no Espírito Santo é que eles vigiam a respeito de si mesmos. Eles fogem da aparência do mal. Eles não se colocam numa situação que vai levá-los à tentação. Irmãos, nós temos uma facilidade miserável de nos colocarmos em situações que são propícias à prática do pecado. O espiritual, ele não se sente forte o suficiente para se testar. Não, eu vou lá. Eu fui alcoólatra a vida inteira, Jesus me libertou, mas eu vou lá. Vou lá no bar, vou sentar lá e não vou cair. Amigo, você não precisa se colocar numa situação dessa. Fui promíscuo a vida inteira, agora eu vou lá no prostíbulo, vou falar com as meninas que eu antes visitava, agora eu vou lá. Não vai fazer. Você não vai se colocar numa situação de risco. Você vai se guardar. Qual que é a expressão que ele usa aí? Guarda-te para que não sejais também tentado. Você age com sabedoria, você evita situações de risco, você procura fugir da aparência do mal, você procura andar de uma maneira que, mesmo que tenha lá uma ação para evangelizar, não sei o quê, mas você não vai sozinho, você não vai desprotegido, você está preparado, você vai se guardar. Essa é a melhor maneira de fugir da tentação. Se colocar em situação de risco, irmão, sabendo da inclinação pecaminosa da nossa carne, é pedir para acontecer. E o que é espiritual, o que ele faz? Ele sabe os seus limites e, ao mesmo tempo, ele se preserva. É aquele cara que sabe que tudo tem a ver. Não tem nada a ver eu ficar sozinho lá na minha empresa, com a minha secretária, mesmo depois que todo mundo foi embora. Tem a ver sim, miserável. Tem a ver sim. Não tem nada a ver. Tem. E você se guarda, você se protege de situações assim. Porque você é espiritual. Porque sabe que a luta contra a carne é uma realidade. Portanto, a segunda característica dos que são espirituais, ou dos que vivem no Espírito Santo, eles vigiam a respeito de si mesmo. Eu sei que eu tenho problema com bebida. Então, você vai me desculpar, você me convidou para ir na sua formatura, mas eu não vou. Eu vou na colação de grau, mas não vou na formatura. Mas por quê? Porque lá vai ficar passando, vão ficar me tentando servir um monte de bebida e eu posso até rejeitar a primeira, a segunda, mas vai que. Então, já para que não aconteça, eu vou me guardar. Eu vou me proteger. Porque o espiritual, ele não se esconde atrás. Jesus perdoa. Não. Ele foge do pecado. É mudança de vida, irmãos. E o espiritual, como característica, ele vigia a respeito de si mesmo. Ele não se coloca em situações que vão conduzi-lo à prática da pecaminosidade. Essa é a segunda característica que Paulo nos ajuda a entender. Caminhando mais um pouco, verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, que é a lei do amor, né? Então a terceira característica dos que vivem no Espírito Santo é que eles sustentam um ao outro em amor. Ele não simplesmente vigia a si mesmo, fala assim, eu vou cuidar de mim, o resto que se exploda. Não. Ele, como cristão, ele se preocupa consigo, ele se guarda. Se alguém foi achado já na prática, ele corrige com tal,
mas ao mesmo tempo ele sustenta os outros para que os outros não caiam. Fulano não veio na igreja hoje. O que será que aconteceu? Vou ligar para esse miserável. Vamos ver o que aconteceu. Ô Fulano, por que você não foi na igreja? O que está acontecendo? Leva as cargas uns dos outros, se preocupa com o outro, sustenta um ou outro em amor. Isso é característico do espiritual. Nós não estamos aqui em competição, nós estamos aqui em cooperação. Se você crescer em espiritualidade, isso vai abençoar o meu convívio contigo e o convívio da comunidade. Então eu preciso me preocupar contigo. Eu preciso te influenciar a ser um crente melhor. O fato de eu ser frequente na igreja não é simplesmente uma situação minha, é uma situação para eu, inclusive, auxiliar, sustentar, apoiar, animar outros. E assim levar ou sustentar um ao outro em amor, levar as cargas uns dos outros. Porque é justamente no convívio fraternal que nós vamos compartilhar as nossas lutas, os nossos temores. Quando eu estou passando por uma situação adversa, quando eu estou sendo tentado, ou quando eu estou passando por um problema de saúde, ou quando eu estou passando por um problema familiar. É justamente na comunidade dos santos, na comunhão dos santos, que nós vamos ter o apoio e a ação de fortalecimento e de ânimo que todos nós precisamos para continuar caminhando ainda nesse mundo caído, irmãos. É aqui que nós vamos nos sustentar uns aos outros, nos animar uns aos outros. Aquele pensamento maluco que às vezes vem na nossa cabeça, você compartilha com fulano, não faz isso não, fulano. Não desanima não pensa numa coisa dessa não. É justamente aqui que nós vamos levar as cargas. Ah, tá pesado, eu vou desistir. Não, peraí, divide aqui, vamos rachar o peso dessa carga que você está levando. E como espiritual, eu me preocupo, falando, eu estou levinho. O outro está lá com peso, é problema dele. Está faltando fé. Se ele tivesse mais fé, não tinha tanto problema. Ou como vocês gostam de fazer, problema. Fulano está cheio de problema porque ele não tem fé. Eu não, sou espiritual, eu não tenho problema nenhum. Isso não é espiritualidade, isso é individualismo. O espiritual, seja da problema ou problema, você está pronto ali para sustentar um ao outro. Para socorrer, para dividir, para carregar, para levar as cargas uns dos outros. Isso é característica de espiritualidade. Característica daqueles que andam e vivem no Espírito Santo. Afinal de contas, irmãos, somos uma só família. Um só corpo, vai dizer a Escritura. E a luta de um passa a ser a luta de todos. Em sustentar, em levar as cargas em amor, cumprindo assim a lei de Cristo. É isso que ele espera de nós. Essa é a terceira característica. Caminhamos, mais um pouquinho. Verso 3 e 4. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Sintetizando esses dois versículos, nós temos que aquele que é espiritual, ele não se vangloria, ele é humilde. Ele tem como característica a humildade. Ele assume o exemplo que viu no próprio Senhor Jesus Cristo. Nós lemos na liturgia, Filipenses capítulo 2, diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, se tornando homem e se humilhou. Ninguém aqui é melhor que ninguém. O espiritual não está aqui para se colocar em destaque em relação ao outro. Quem é espiritual, ele entende que nós fazemos parte de um corpo. E que mesmo que eu faça aquilo que Deus quer que eu faça, como diz Lucas, eu não passo de um servo infiel.
Porque mesmo que eu faça o que eu tenho que fazer, eu só estou fazendo aquilo que Deus espera de mim. E isso não me coloca numa posição como superior a quem quer que seja. Filipenses vai mesmo nos dizer, tende o mesmo pensamento, tenha o mesmo amor, considere o outro como superior a si. Ou lembrando das palavras do Mestre, quem quer ser o maior, que seja o que sirva. Seja aquele que esteja disposto a servir. E ele dá um exemplo icônico, que é o lava-pés. Inclusive ensinando aos seus apóstolos, dizendo, se eu sou o seu, eu estou lavando o pé, quanto mais você, meu amigo. Espiritualidade não é demonstrada em vanglória. Veja aí o verso 26 do capítulo 5. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não, o espiritual ele não anda assim. O crescimento espiritual de alguém, isso me motiva, isso me alegra. Não é motivo de fulano agora que ficou responsável por esse ministério. Por isso que essa igreja não vai. Tinha que ser eu. Isso é carne. Isso não é nova vida em Cristo. Igreja não tem plano de carreira. Tudo bem, estou chegando agora, então até vou ajudar na limpeza. Mas o ano que vem, se eu não tiver, se o pastor não me chamar para ser presbítero, porque eu não chamo ninguém. Mas se o pastor não chamar, vou procurar outra igreja. Meu amigo, você está com a visão completamente errada. Você não tem nada do novo nascimento em Cristo. Você não entendeu o que é ser espiritual. Me lembra uma situação, não foi um ou dois, né, que me falou, mas às vezes até me questionam, mas pastor, o senhor está fazendo isso? O senhor é o pastor. Que diferença isso faz? Não, porque eu vim de uma comunidade onde o pastor ele tem um trono. Nas festas tem uma mesa separada para o pastor, para a família do pastor, e ele é servido com os melhores manjares. Ele é o pastor. Ele não é pastor, meu amigo. Esse cara que você conheceu, que você chamava esse cara de pastor, esse cara é mercenário. Esse cara é bandido. Você pode falar para ele que eu que disse. Porque se o pastor não for exemplo de serviço, ele não serve para ser pastor. Só porque ele recebeu um título com a imposição de mãos da ordenação do presbitério, não faz dele um crente melhor que você. Se ele é espiritual, ele é aquele que está servindo. Ele me conhece, você sabe que eu não preciso disso, mas só para lembrar, eu me lembro de uma situação. Alguns estavam comigo. Quando nós alugamos esse prédio estava numa situação deplorável, 5 anos fechado, impossível de entrar. Mas mesmo assim nós assumimos o desafio e fomos. E uma das primeiras coisas que nós tivemos que fazer foi ter que desentupir todo o sistema de esgoto da igreja. E eu estava na parte de fora aqui da igreja, na calçada, deitado no chão, meio corpo dentro da caixa de esgoto, limpando o esgoto, porque tinha um monte de garrafa, que aqui era no supermercado, então os funcionários roubavam as bebidas e jogavam no esgoto. Então, limpando esse esgoto. E aí me passou alguém e falou assim, ai, o senhor? Ô pastor, o que você está fazendo? Estou limpando. Mas o senhor? Meu amigo, nós não tinha dinheiro, o presidente Paulo sabe, nós não tinha dinheiro nem para mandar alguém limpar o esgoto. Alguém tinha que fazer.
E aí alguns membros, eu não. Aí tem quem teve que fazer? O pastor. O presbítero Roberto. Na época tinha mais um outro irmão, o presbítero Márcio estava também. 2, 3. O presbítero Paulo, no começo chegou aqui. O Roberto, no primeiro ano aqui, ele deixou de ganhar dinheiro para ficar comigo aqui, limpando esgoto e construindo as coisas dessa igreja. Aí você vai, por quê? Para nós fazer um busto dele lá fora? Apesar de ser bonito, até merece, mas para fazer um negócio dele, não. Simplesmente porque entendeu que a vida cristã é uma vida de servir. Aquele que pensa que alguma coisa não sendo nada é pior ainda. É isso que o texto está falando. Então anda com humildade. Deus exalta os humildes, irmãos. É um padrão de capa a capa nas Escrituras. E o que é espiritual, ele não se exalta. Ele anda em humildade. Ele prova, cada um o seu labor, sabendo o que ele está fazendo, o que tem que fazer, para a glória de Deus, não para a sua própria vanglória, como o verso 26 nos diz, provocando uns aos outros ou tendo inveja uns dos outros. Caminhando mais um pouco, irmãos, nós estamos aqui já na quarta característica daqueles que são espirituais. Veja que está falando de caráter e de práticas. Não tem nada de sobrenaturalidade, de experiência sobrenatural. É vida. Viver cheio do Espírito Santo aponta uma mudança de vida, de caráter, de jeito de ser. Verso 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. O apóstolo Paulo está nos dizendo, que ele vai dizer depois em Romanos, em outro momento, que cada um de nós foi chamado para uma situação específica dentro do corpo de Cristo. Quem é pé é pé, quem é mão é mão, quem quer perna é perna. Cada um tem a sua função, cada um recebeu a sua responsabilidade. Portanto, a quinta característica dos espirituais é que eles assumem a sua responsabilidade pessoal. Eu sou um discípulo de Cristo, então eu vou andar como discípulo de Cristo. Isso, assumindo com as características anteriores, vai me conduzir a viver uma vida de testemunho lá fora e de serviço aqui dentro. Isso vai me conduzir a andar de uma maneira que o nome de Deus seja glorificado e que a palavra dele não seja difamada. Ele vai se envolver em servir a causa do reino. E aí eu fico louco da vida, porque, puxa vida, eu devo ser o pior dos pregadores. Porque desde 2019, pregando para esse povo, parece que eles não entendem um negócio tão básico que eu bato na tecla 7 anos com eles. Vira e mexe, aí eu me deparo com um miserável qualquer se envolvendo num tipo de prática, num tipo de estilo de vida, que eu falo assim, puxa vida, o que esse cara vai se meter com isso? Se envolve em uma série de situações que não tem nada a ver com a glória de Cristo, com a responsabilidade. Paulo dizendo a respeito desse fardo em Coríntios, vai dizer, ai de mim, se não pregar o evangelho. O que é espiritual, ele entende que ele não está nesse mundo aqui desassociado, divorciado de um projeto maior. O que é espiritual, ele entende que faz parte de uma igreja, ele não é associado dessa igreja, que ele não é simplesmente um indivíduo que vem nessa igreja, mas ele entendeu que ele faz parte daquilo, aquilo lá é missão dele. E o que ele faz e deixa de fazer vai trazer benefício ou malefício para toda a comunidade. Ele sabe do peso, do fardo que pesa sobre ele como crente em Cristo Jesus. E aquilo que ele faz no trabalho, que ele faz na família, que ele faz no dia a dia, é feito dentro de um padrão para a glória de Deus.
Irmão, você não tem uma vida dentro da igreja e uma vida fora da igreja. Você é crente aqui e é crente lá. Você tem que assumir a sua responsabilidade pessoal como discípulo de Cristo, de fazer tudo aquilo que engrandece e exalta o nome do nosso Salvador. Não adianta você falar, não, no domingo, pastor, domingo eu venho cara piedosa, sirva ao Senhor, pode deixar. Mas de segunda a sábado, aí eu faço os meus projetos. Se esses projetos não estiverem de acordo com a glória, a honra, exaltação do nome de Cristo, irmãos, você vai me desculpar, mas você é uma vergonha para o cristianismo. Se você investir o seu tempo, seus talentos, seus dons para qualquer projeto que não exalte o nome do Senhor, irmãos, olha, isso é uma vergonha. Seja lá o dom que Deus te deu, a habilidade que Deus te capacitou, os talentos e tudo mais. Se você usar esse negócio para algo que não vai glorificar o nome do Senhor, como diz Paulo em Gálatas, anátema, maldito seja. Porque você não entendeu o que é ser cristão e muito menos o que é ser espiritual. Não, pastor, na igreja o senhor pode contar comigo, viu? Que eu vou cuidar, pode deixar que eu vou assumir o departamento. Só que, segunda a sexta-feira, eu sou coreógrafo da escola de samba. É um hobby que eu tenho, eu gosto. Cara parou, miserável. Você não entendeu nada. Não, pastor, o senhor pode deixar eu com os meus dons, eu vou fazer o que precisar na igreja, não sei o quê, parará, pipipipopó, mas segunda a sábado, meus projetos são outros. Aí você fala, glorifica a Deus, meu amigo? Não. Exalta ao Senhor? Não. Traz benefício para o corpo de Cristo? Não. Exalta o nome e a palavra de Cristo? Não. Difama, pastor, difama. Mas é só de segunda a sábado. No domingo, conta comigo. Cara, você não entendeu nada. Assuma a sua responsabilidade como cristão. No seu dia a dia. No seu trabalho. Na sua família. Nos seus relacionamentos. Porque ser espiritual é saber assumir a responsabilidade pessoal como discípulo de Cristo. Como eu sou. Você não é crente só das 7 às 9 da noite aqui no domingo. Você é crente 24 horas por dia. Pelo menos deveria ser. E se você crucificou a sua carne, serve em amor e vive no Espírito, você vai assumir a sua responsabilidade. A sua vida precisa ser um projeto para glorificar a Deus em qualquer área que você esteja. Em todas as áreas, em todo o serviço, em todos os projetos. Não existe essa separação. O protestantismo levantou essa bandeira. Não existe vida secular e vida sacra. Domingo, vida sacra, o resto da semana, vida... Não. Nós somos todos sacerdotes reais. Fomos comissionados pelo próprio sumo sacerdote para sermos seus embaixadores neste mundo. E sermos sacerdotes do Deus Altíssimo e apresentarmos a Ele uma oferta que lhe seja agradável. E é isso todos os momentos que você esteja respirando. Qualquer projeto, envolvimento, ação, grupo que você for participar, não sei o quê, tem que estar dentro do padrão de glorificar ao Senhor, porque você é discípulo dele, você tem que assumir a sua responsabilidade como discípulo de Cristo. Isso é ser
espiritual. Caminhemos mais um pouco. Verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Paulo, obviamente, está tratando dessa questão de ministérios e funções dentro da igreja, onde você tem pessoas dentro da igreja que foram ou ordenados ou capacitados para te instruir na palavra. É aquilo que o autor aos Hebreus vai dizer lá no capítulo 13, que você deve obedecer os vossos guias, aqueles que estão ali orando pela sua vida e que prestarão contas diante de Deus pela sua alma. Dentro do funcionamento do corpo de Cristo, o Senhor chamou pessoas para ser instrumentos de instrução da palavra, da docência, do ensino, de conduzir. É esse o contexto. E a ideia diz, em relação àquele que te instrui, você precisa ser um instrumento para abençoá-lo. Me permita deixar isso mais claro aqui. Abra lá Hebreus, mantenha aqui Gálatas, obviamente, mas vá lá comigo para Hebreus 13. Nós temos 2 versos específicos aqui em Hebreus 13, que o autor aos Hebreus fala na mesma direção que Paulo está falando no capítulo 6, verso 6. O verso 7, Hebreus 13, 7, vai dizer assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E depois o verso 17. Obedecei aos vossos guias, e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Voltando para Gálatas, o verso 6 diz que eu tenho que fazer participante de todas as coisas boas aquele que me instrui. Irmãos, nenhuma confusão com a liderança da igreja vai trazer benefício para ninguém. E como espiritual, você tem que ter a noção exata da função que cada um vai exercer dentro do corpo de Cristo e reconhecer aquele que Deus tem colocado sobre sua vida como instrumento para sua instrução e você ser alguém que vai caminhar com esse cara. Apoiá-lo. É o que o último salmo de Romagem vai nos chamar a atenção, de animar aqueles que servem na casa do Senhor no turno da noite. Ou seja, a sexta característica é que eles investem e sustentam a obra e os obreiros. Geralmente, irmãos, as igrejas elas passam por situações adversas em relação à liderança, mesmo liderança fiel, servindo ao Senhor, por conta da falta da espiritualidade. As pessoas, elas tendem a pensar na igreja como empresa e a olhar para o pastor como um funcionário. Afinal de contas, esse miserável recebe. Afinal de contas, esse cara ainda tem uma família com 5 pessoas. Afinal de contas, esse cara, pelo amor de Deus, nós estamos gastando muito com esse miserável. Tem muita gente que pensa isso. Isso é característica de carnalidade. Porque você pensa com o seu bolso. Você julga segundo o seu coração pecaminoso. Muitas vezes nós vimos projetos dentro da igreja, quando nós trazemos pastores de fora para pregar aqui nas atividades, e a gente, tendendo a ensinar o procedimento, as pessoas falam assim: ei, pastor, quanto que nós vamos dar de oferta para o fulano que vem? Ah, dá 200 pro cara, tá bom, né?
Meu amigo, ele não é diarista. Ele vai te instruir na palavra, ele não vem aqui por causa do dinheiro, mas ao mesmo tempo ele não é diarista. Ele não é um cara que está prestando um serviço e vai vir aqui te trazer um sermãozinho e você vai pagar pelo sermão. Ah, o sermão foi bom, dá uma oferta boa. Ih, o sermão hoje não gostei muito, dá uma oferta baixa. Não, 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 você vai abençoar aquele que te instrui. Você vai investir e sustentar a obra com alegria, porque você sabe que isso está fazendo para o Senhor. É a mesma coisa há pouco, quando nós falamos nos avisos a respeito desse projeto de evangelismo através da rádio web. Se a gente olhar para números, irmãos, qual que é a pretensão que a rádio web da Igreja Presbiteriana Real Aliança vai ter de atingir? Nós vamos 3 milhões de ouvintes. Não vai. Se a gente for pensar como empresa em números, a gente não faz absolutamente nada. Nós não ensinamos projeto nenhum na igreja. Mas qual é o valor de uma vida na perspectiva espiritual? Eu fico imaginando Filipe, o diácono, que o Espírito Santo levou para o deserto para pregar para um indivíduo. Você fala assim, nossa, que perda de tempo, desperdício. E aí você hoje olha, historicamente, a igreja etíope é uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo. Nada me tira da cabeça que aquele funcionário, eunuco, etíope, foi um dos instrumentos para levar o cristianismo até lá. A história não me registra. É uma intuição minha. Porque senão a palavra do Senhor não ia registrar o fato daquele homem ter sido alvo do Espírito Santo de Deus conduzir Filipe para evangelizá-lo. Irmãos, uma alma vale. Todo investimento possível missionário para salvar uma alma ainda é pouco. Só que, infelizmente, aqueles que não são espirituais, eles olham para a igreja como peso. Eles olham para investimento missionário como algo, puxa, gastar dinheiro à toa. Pensam que manutenção de um colegiado de pastores, de presbíteros docentes, é esbanjar. E que sustentar e dar uma dignidade para esses homens que estão servindo o Senhor é algo pesado. Paulo viveu isso, é óbvio que qualquer outro pastor vai viver isso. Não é à toa que Paulo vai gastar um tempão lá na carta de Coríntios para dizer, eu estou sendo pesado para vocês? Eu teria direito. Não amordaças o boi enquanto debilas um milho. E Paulo diz, Deus lá está preocupado com o boi. Ele está falando de obreiros, ele está falando de gente que está instruindo na palavra. E que muitas vezes, irmãos, nós, por não sermos espirituais, olhamos com os olhos carnais de uma empresa e por isso não crescemos nem espiritualmente nem como comunidade. Paulo coloca como característica do espiritual aquele que está disposto a investir e a sustentar a obra. Não é clube. Você pagar a mensalidade. É um projeto para alcançar vidas. O espiritual ele tem outro modo de enxergar o investimento financeiro que ele faz nas coisas de Deus e da igreja. E na manutenção do próprio staff, da própria equipe que vai aí servir, que vai trabalhar. Porque ele vê isso, irmãos, como um privilégio. É mais uma característica dos espirituais. Para caminhando aí para o fim, versos 7 e 8.
Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna. Terceira, sétima, eu já estou aí, 1, 2, 3, 4, 5, a sétima característica é que os espirituais, eles perseveram em fidelidade e firmeza. Ele vai semear para as coisas espirituais. O foco dele é crescer em espiritualidade e perseverança na fé. Porque você não vai brincar com Deus. Se você acha que é espiritual, mas você começa a investir nas coisas carnais, não brinca com esse Deus que te chamou, não. Porque, olha, não é fácil cair na mão de um Deus irado. Um Deus que te chamou para fazer algo, para a glória dele, você começa a investir todas as bênçãos que ele tem te dado para sustentar desejos e práticas puramente carnais. Cuidado com isso. O espiritual, ele tem a noção exata de que ele precisa perseverar em fidelidade e firmeza na fé. Ele vai plantar, semear para o Espírito, para colher benefícios, crescimentos e frutos espirituais. O investimento dele de vida é nas questões espirituais. Ele investe tempo de oração, ele investe tempo em buscar a presença de Deus, ele investe tempo em conhecer mais as Escrituras, estudá-la. Porque ele entendeu que isso é um projeto de vida. Mais uma vez eu vou dizer, você não é sócio de um clube, meu amigo. Você é parte de um corpo. Isso é entender e ser espiritual. Você não vem aqui assistir, você vem prestar culto. Você não vem aqui ser servido, mas você vem aqui servir. Você vai investir, você vai semear para as coisas espirituais. Não é busca de satisfação pessoal, desejos carnais, mas é de gastar os seus dias e a sua vida nas coisas que Deus deseja que você faça. Ai, mas eu não tenho direito de me divertir. A diversão vai ser lá no céu, cara. A verdadeira diversão é lá, o verdadeiro lazer é lá, os verdadeiros investimentos de suprimento para a eternidade é lá. Aqui você foi chamado para semear no Espírito, a viver para a glória do Senhor. Você tem que acordar ciente de que você faz parte de um projeto que é alcançar todos os eleitos que Deus já separou neste mundo. E que a gente não vai sossegar enquanto não garimpá-los todos. Esse é o projeto. Mudar vidas, ver pessoas sendo transformadas, famílias que estavam destruídas, sendo de novo restauradas, casais que estavam à beira do divórcio, se amando verdadeiramente. Eu fico tiririca da vida, rapaz, porque como pastor você caminha com certas pessoas, você passa o vale da sombra da morte com o cara, você vê as situações, se derrama, restaura o cara, a família do cara é restaurada, a situação é toda vivenciada debaixo do cuidado do Senhor, você vê Deus preservando, cuidando, abençoando a vida do cara, e aí o cara se envolve em projetos puramente mundanos, de satisfação pessoal. Eu fico, pelo amor de Deus, Senhor, melhor tivesse dado tudo errado, viu? Porque o peso do juízo sobre essa pessoa vai ser muito mais grave. Antes ele não tivesse recebido a graça de Deus. Mas ele recebeu a graça, ele experimentou da cura, ele recebeu do cuidado de Deus, da ação do Espírito na vida dele, e em vez de semear para o Espírito, agora
ele simplesmente que está tudo resolvido na vida dele, ele começa a tratar das coisas deste mundo. Melhor não tivesse sido alvo da graça, porque Deus vai pesar a mão, de Deus não se zomba. Persevere em fidelidade e firmeza na graça que nós recebemos em Cristo, irmãos. Faça da sua vida uma vida voltada para servir e engrandecer o nome do Senhor. Isso é ser espiritual. E aí no final nós temos o verso 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o quê? Façamos o bem a todos, mas principalmente a quem? Aos da família da fé. Aqueles que são verdadeiramente espirituais, irmãos, eles agem com bondade, justiça e verdade, que é o fruto da luz que nós vemos lá em Efésios 5, 8 e 9. Fui alvo do perdão, então eu perdoo. Fui alvo da bondade de Deus, então eu sou bondoso. Fui alvo da justificação em Cristo, então eu sou instrumento para conduzir outros a essa mesma situação. A verdade me libertou, obviamente eu vou libertar os outros também pregando essa mesma verdade. Ou seja, eu vou ter uma vida voltada para a prática dos filhos da luz. Vou agir em bondade, justiça e verdade, que Paulo sintetiza aqui na prática do bem. Fazer o bem é enganar alguém? É óbvio que não. Fazer o bem é ser injusto com alguém? É óbvio que não. Logo, fazer o bem, em especial os da família da fé, é agir como filhos da luz, ou seja, com fruto de bondade, justiça e verdade. Que é a tríade que o apóstolo Paulo apresenta lá em Efésios capítulo 5, quando ele fala sobre andai como filhos da luz, e ele vai tratar qual é o fruto da luz, simplesmente apontando para essas palavras: bondade, justiça e verdade. O espiritual, irmãos, ele é fonte de bênção. Ele é fonte de bênção. Como que eu posso abençoar a sua vida? Como que eu posso ser melhor? Como que eu posso te instruir? Como que eu posso te edificar? Como que eu posso te iluminar? O espiritual, ele anda dessa forma. Ele tem um objetivo que é glorificar a Deus em todas as áreas da vida dele. Porque ele crucificou a carne, porque ele age em amor, serve em amor, e porque ele anda e vive no Espírito. São 8 características. É lógico que dá para dar uma esmiuçada a mais, né? Mas de um modo resumido, não tratando especificamente palavras específicas, mas te dando, já mastigando o máximo da interpretação possível do texto, essas 8 características te colocam dentro da condição de alguém que é espiritual. Modo de vida. Concluindo, a liberdade em Cristo nos leva a uma nova vida, pautada no padrão de uma nova criatura criada para a glória de Deus. As coisas velhas do velho homem deixamos para trás e seguimos um novo e vivo caminho segundo o padrão de Deus. Eu não volto a fazer as coisas que eu fazia antes. Mas eu invisto cada vez mais nas coisas que Deus tem para diante de mim fazer. Leia comigo Efésios, está logo pertinho de você aí. Virei umas 2, 3 páginas. Efésios capítulo 4, verso 22. Paulo vai dizer assim: no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo os desejos ou concupiscências do engano. Aquilo lá não tem nada a ver. Tudo tem a ver. E vos renoveis
no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão procedentes da verdade. Se você é espiritual, irmão, você não vive mais segundo as paixões do velho homem. Você é uma nova criatura. Você renovou a sua mente, você renovou a sua prática. Você se revestiu desse novo homem. E é por isso que depois do verso 25 em diante, ele vai fazer de modo prático. Quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem fazia isso, não fazia mais. Porque vida com o Espírito Santo é mudança de jeito de viver. Esse é o padrão. Ou como o apóstolo trata em Gálatas, né? Voltando para Gálatas, verso 15, que é o final lá, 6:15, nós não lemos hoje, porque vamos tratar na próxima semana, se Deus permitir. Mas o que ele diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Mas a coisa alguma é o quê? O ser nova criatura. Não é a religiosidade, não é o guardar da lei, isso não é nada. O que Paulo vai resumir, o que vale a pena dentro desse processo de ter sido alcançados pela graça de Cristo é ser nova criatura. Deixar as coisas velhas e fazer aquilo novo. Para terminarmos, não posso deixar de te questionar, como sempre faço, com algumas questões, principalmente essas duas. E aí? Você tem agido como carnal ou como espiritual? Você tem andado no espírito? Você tem possuído as características que nós estudamos? Como tem sido o seu modo de pensar? Como tem sido o seu modo de agir? Você é crente só de domingo à noite? Seu propósito de servir ao reino e à causa é só quando a igreja faz algum programa específico de evangelismo? É só quando tem alguma programação especial que aí você põe uma capa de crente espiritual? Ou é no seu dia a dia? É lá na sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos? Intencionalmente você tem produzido, falando hoje como a escola dominical, né? Você tem produzido uma família como um lugar que adora e serve ao verdadeiro Deus? Você tem feito diferença aonde você tem passado? Você tem perseverado em fidelidade na palavra desse Deus? Você tem entendido que você não é simplesmente alguém solto nesta igreja, mas que você faz parte de um corpo? E que se você não andar direito, você está prejudicando todo o corpo? Que a falta de testemunho, que a falta de envolvimento com a obra, isso está trazendo um peso para os demais, e que é sua obrigação como crente espiritual em viver tão somente para Deus. Deus está pouco se lixando, irmãos, com os seus projetos pessoais de sucesso nesse mundo, porque tudo isso vai virar pó. Deus está preocupado com a sua postura em obediência àquilo que Ele revelou. Deus não está preocupado com o sucesso dos seus investimentos terrenos. Vai tudo virar pó. O que Ele está preocupado é o que você tem para oferecer como servo de Cristo. Vós que sois espirituais, agir dessa forma. É esse o padrão do apóstolo Paulo e das Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe e nos desperte para que o nosso jeito de viver, nosso jeito de andar, seja definitivamente como espirituais e não como carnais.